Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, a paz do Senhor. Que essa paz esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos tranquilizando, nos harmonizando, nos fazendo feliz, não é? Amados, se você gosta desse estudo que nós fazemos, dê o seu gostei, dê o seu like, inscreva-se, não é? Aqui nós não recebemos dinheiro, nós fazemos porque nos sentimos felizes em estar trabalhando para Deus, evangelizando. Hoje nós iniciaremos o estudo de A Alma. Terminamos o Espírito, né? Onde nós vimos que nós temos corpo, alma e espírito. Então estudamos o Espírito que terminou, e esse nosso Espírito, ele precisou de auxílio para ser realmente santificado, e Deus nos mandou o Consolador para que nos fortalecesse, nos orientasse, nos desse sabedoria, entendimento, discernimento. Embora que este discernimento há um elo muito forte entre o espírito e a alma. O discernimento está na alma, mas vindo do espírito. Há uma ligação muito séria, né, muito positiva entre o espírito, a alma e o corpo. Então, o discernimento, que é da alma, vem pelo espírito. Através da alma, que é a alma? A alma é o nosso intelecto, que nos dá a sabedoria, o discernimento, o entendimento. A ciência que nos diz, né? A ciência nos diz que a alma é um ser inteligente, racional e é total em todo o corpo. A alma em si mesma é sempre total em todo o corpo, como foi dito, que o homem vegetativamente, sensitivamente e inteligentemente existe, né? A Bíblia nos fala da alma desta maneira, né? Fala de um homem que o nome dele era Alma, e foi o primeiro juiz supremo do povo de Néfer, e também sumo sacerdote da igreja da época. Há um relato em Juízes sobre este homem, não é? E a alma? Qual a função da alma em nossos corpos? A alma não se limita a um ser, não é, entediado. A alma não se limita como princípio da vida, mas é também vista como o princípio de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. A alma acerta e erra pelos olhos, pela boca e pelas mãos. E o corpo é manuseado, é usado em todos os seus órgãos, em todos os seus sentidos pela alma. A alma é uma substância independente do corpo, ela é eterna. E unindo-se a ele de forma temporária e acidental. A alma pertence ao mundo inelegível, inteligível, aliás, ou o mundo de ideias imutáveis e eternas. Quando nós morremos, o que é que sai do nosso corpo? O espírito e a alma, porque são de Deus. O corpo não é de Deus. O corpo é do pó, e para o pó voltará, não é? Mas vamos direcionar agora mesmo o nosso estudo para a alma humana, né, que é o mais importante. A alma humana não se limita a ser estendida como um princípio da vida, mas também vista como o princípio do conhecimento, da sabedoria, do entendimento. A alma é uma substância independente do corpo. Ela é eterna, unindo-se a ele, ao corpo, de forma temporária e acidental. A alma pertence ao mundo inelegível, como já foi dito, ou ao mundo de ideias, ou imutável. Portanto, meu amado, a Bíblia nos fala muito da alma claramente. Quanto à natureza da alma humana, entretanto, com o estudo da forma em que a palavra alma é usada nas Escrituras, podemos chegar a algumas conclusões. Simplificando,
A alma humana é a parte de uma pessoa que não é física. Ela é imaterial. E é a parte de cada um ser humano que dura eternamente após o corpo passar pela morte. Está em Gênesis, capítulo 35, 18. E descreve a alma da maneira, não é? Um exemplo nós temos quando Raquel, esposa de Jacó, dizendo que ela nomeou seu filho ao sair-lhe a alma, não é? Chorou amargamente porque o filho faleceu e dele saiu a alma e o espírito, e ela chorou. A alma é eterna igual ao espírito porque são de Deus. Êxodos 31, 14, Provérbio 11, 30. E especialmente nos contextos que se encontram no valor da vida humana e da personalidade, ou no conceito de um ser inteiro. Está nos Salmos 16, 9 e 10, Ezequiel 18 e 4. Os irmãos, os amigos devem anotar para conferir. A alma é distinta do coração. Está em Deuteronômio 26, 16, 36. E do espírito. Está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Hebreus 4, 12. E da mente. Está em Mateus 22, 37. Marcos 12, 30. Lucas 10, 27. A alma humana é criada por Deus. Jeremias 38, 16. Ela pode ser forte e instável. Está em 2 Pedro 2, 14. Pode ser perdida ou salva. Tiago 1, 21, Ezequiel 18, 4. Sabemos que a alma humana precisa de expiação. Está em Levítico 17, 11. E é a parte de nós que é purificada e protegida pela verdade e obra do Espírito Santo. Está em 1 Pedro 1, 22. Jesus é o grande pastor de almas. 1 Pedro 2, 25. E todo cristão também é um pastor de almas. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos chama: vinde como estás, toma a tua cruz e segue. E uma das cruzes que nós temos que tomar sobre nós é do evangelismo, a busca pelas almas perdidas, pelo aquela que se encontram nas trevas, que são muitas, inumeráveis, incalculáveis os números. Está em Mateus 11, 29. E nos diz que podemos nos voltar a Jesus para encontrar descanso para as nossas almas. Está em Salmo 16, 9 e 10. É um salmo messiânico que nos permite ver que Jesus também tinha alma. Davi escreveu: porquanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Siol, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso não pode estar falando de Davi, como Paulo aponta em Atos 13, 35. É muito importante que nós conheçamos a palavra para saibamos identificarmos aquilo que Deus quer nos dizer. Meu amado, a Escritura parece usar os termos como sinônimos, mas pode haver uma diferença sutil. Caso contrário, como poderia a palavra de Deus penetrar até a divisão da alma e espírito? Está em Hebreus 4:12. Quando a Bíblia fala do espírito do homem, está geralmente falando de uma força interior que anima uma pessoa em uma direção ou outra, e repetidamente mostrado como uma força movedora e dinâmica. Está escrito, por exemplo, em Números 14, 24. É importante que nós conheçamos o valor da nossa alma para Deus. Mas para isso é preciso ter fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A missão de um cristão aqui na terra é pregar o evangelho de Deus a todos os povos. Devemos, meu irmão, ser fortes, lutadores. Devemos ser como uma árvore, uma boa árvore, dando bons frutos para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ganhar almas para Jesus não é fácil, mas é o nosso dever evangelizar, pois nós somos a boca e os pés de Cristo aqui na terra. Está em Romanos capítulo 10, 14 e 15. Não esqueça, diz a palavra do Senhor, como crerão naquele a quem não ouviram falar? Ou seja, só é possível crer e ter fé ouvindo a palavra de Deus. E se não ouvir, não há como ter fé. A fé, a salvação, vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir e escutar. Porque tem muitos que ouvem e não escutam. Tem outros que veem, mas não enxergam. Portanto, meu amado, saibamos que ganhar alma para Jesus não é fácil. Há muitos cristãos dentro das igrejas que estão dormindo. Muitas vezes Deus não quer usá-los, mas eles não se despertam, ficando como um crente morto, de braços cruzados, sem dar nenhum fruto para Deus. Aquela figueira, lembram daquela figueira que o Senhor procurou um fruto e não tinha, e ele mandou cortar? Há muitos cristãos dentro da igreja desta maneira, que não dão frutos. Ao contrário, às vezes danificam frutos que estão na igreja. Não podemos deixar de entrar e dizer: todos aqueles que estão dentro das igrejas evangélicas estão lá, é porque um dia foi até lá, até a esta pessoa, um servo ou uma serva de Deus para pregar o evangelho para ela. Afinal, é muito difícil uma pessoa ir numa igreja evangélica sem ser convidado, ou que alguém não tenha pregado para ela. Pense nisso, reflita. Se você está na igreja servindo a Deus, é porque um dia alguém foi usado por Deus para ir até você falar das boas novas de salvação. Jesus te ama e ama todos aqueles que estão nas trevas. Você, meu amigo, quando ouvir a mensagem do Senhor, pare o que puder fazendo, se for possível, para ouvir a palavra. Nas gerações de hoje, há muitos crentes que não estão se preocupando mais em evangelizar a palavra de Deus, às vezes sendo até meio egoísta, dizendo a palavra do tipo: eu não vou mais pregar, quem quiser ir à igreja vai, quem não quiser não vá. Não podemos ser assim, não podemos agir desta maneira antes de nós mesmos nos conhecermos a Deus. Lembre-se que nós também vivíamos cegos. Nós não conhecíamos o amor de Deus, que está sempre presente a nos amar, que morreu por nós. Ele sempre está posto a nos ajudar, a nos proteger, a nos guardar, a nos curar, a nos salvar. A Bíblia diz tudo sobre isso. É preciso conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Não é? O verdadeiro pecador, pregador de almas, ou o verdadeiro pescador de almas, leva Jesus em seu coração, leva Jesus em suas mensagens dia a dia. Está sempre a proclamar o nome de Deus para todos, sem se importar a pessoa que está à frente, rica ou pobre. Conheço um pastor que ele faz uma pregação e ele envia no YouTube, ele envia no Face, ele envia sempre que é possível para todos os sites da internet. Mulheres que, quando abrem a sua live, se apresentam despidas,
Então o pastor manda a sua mensagem. Procura não enxergar, não ver, mas envia a mensagem de salvação. A Bíblia nos manda pregar a todos indistintamente. O verdadeiro pescador de almas para Jesus leva a mensagem de Deus para todos, sem se importar se a pessoa é rica, pobre, está vestida ou nua, se é branca ou negra, ou até mesmo se a pessoa está no mundo das drogas, do nudismo, do alcoolismo, da prostituição, se é um morador de rua. Isto não é quem serve a Deus de verdade. Quem serve a Deus de verdade tem amor por aqueles que estão nas trevas, que precisam da luz de Deus em suas vidas. Este é o amor de Deus. Este é o dever da alma, de levar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. O cristão tem que lutar para que os seus olhos não vejam aquilo que não lhe edifica, para que a sua boca não fale aquilo que lhe defama, que lhe desfaz, que lhe contradiz aquilo que ele diz ser. O cristão santifica o seu corpo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, encerramos o estudo da alma. A alma é o nosso intelecto, é o nosso discernimento, é o nosso pensamento, é o nosso julgamento, é a nossa maneira de ser em corpo. Portanto, aguardem, irmãos, os próximos estudos será o corpo. O corpo é a essência recebedora do poder do Espírito Santo, da orientação da alma, fazendo-se cumprir a palavra de Deus, de luz ou de trevas. Portanto, se você gostou, dê o sinal que gostei. Toquem no gostei. Inscreva-se em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.